convite, pela oportunidade. Muito obrigado a vocês, alunos que estão aqui me ouvindo, espero que vocês apreciem. Só fazendo uma pequena ressalva, o professor Dil sou doutorando pela USP, pós-doutorando já. Pós-doutorando! Doutorado já faz 10 anos já que eu defendi, olha só, parece que foi outro dia, né? Ele fez faculdade na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Minha graduação é na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Meu mestrado e doutorado também foi lá. Eu fiz aí o restante na PUC, agora na USP. Bom, como o professor Diego falou, eu trabalho na Fundação SEAD, que equivale ao Departamento de Estatística da cidade de São Paulo. E sou professor aqui na FMU já há 17 anos, na área do Direito, mas eu dou aula de disciplinas propedêuticas, de disciplina de formação. Quando eu estive aqui da outra vez, eu mencionei, eu falei sobre os indicadores do desenvolvimento sustentável, do PNUD das Nações Unidas, e um dos indicadores do PNUD, eles falam com relação à redução de todas as desigualdades. Não só desigualdades entre homens e mulheres, desigualdades em relação à renda, desigualdade relacionada à escolaridade, mas uma outra desigualdade que é bastante grave no nosso país, que é a questão da desigualdade por raça-cor. Então, quando eu mencionei esse item, o professor Dilma falou que ele gostaria de abordar essa questão também numa palestra. Eu já escrevi sobre esse assunto na análise de estatística, então agradeço pelo convite. Eu devo falar por uns 30 minutos, no máximo, para a gente poder aproveitar o tempo do debate. Uns 30 minutinhos para a gente poder fazer o debate também. Tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Eu havia mencionado também da outra vez, né, que vocês todos aqui, quase todos, estão se preparando para o ENAD. E o ENAD é extremamente importante, porque por ser obrigatório, às vezes dá a impressão de algo cartorial, algo eu só vou fazer porque eu sou obrigado. Não, pelo contrário. A nota de vocês no ENAD, o desempenho do ENAD, tem uma série de desdobramentos. É a nota que aparece no RUF, no Guia do Estudante, toda a sociedade observa essa nota. Os dados vão todos para o portal do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira. E, claro, a FMU, o FIANFAN também se interessam bastante pelo desempenho de vocês no ENAD, porque tem uma questão de regulação, as faculdades precisam tirar uma nota mínima 3 para que elas continuem funcionando normalmente. E o 3 é uma nota relativamente tranquila de se obter. Mas eu acho que todos vocês querem nota 4, nota 5, que é para mostrar, de fato, quanto essa passagem de vocês pela universidade foi marcante e para o mercado de trabalho que vocês estudaram em universidades de primeira linha, em faculdade de primeira linha, em cursos de primeira linha. Então não se esqueçam, o ENAD interessa a todos nós, mas aos alunos em primeiro lugar. Por favor. O ENAD ele tem uma série de perguntas voltadas ao componente da formação geral. São perguntas de cunho humanístico. E eu destaquei aqui os temas, porque vários deles eu sei que vocês já estão tratando nessas palestras. A questão da ética, democracia e cidadania, cultura e arte, globalização e política internacional, processos migratórios, vida urbana e rural, meio ambiente, políticas públicas, educação, habitação, saneamento, saúde e transporte, segurança, defesa e questões ambientais. Muitos deles nós já falamos na palestra específica dos indicadores do desenvolvimento humano, da ONU. Responsabilidade social, sociodiversidade, multiculturalismo, violência, tolerância e intolerância, inclusão e exclusão, sexualidade, relações de gênero e relações étnico-raciais. O que a gente vai falar basicamente hoje é uma abordagem sobre as relações étnico-raciais. Tá? E agora a gente não podemos nos enganar. As questões étnico-raciais perpassam várias outras, como por exemplo a questão de gênero. É diferente na sociedade ser um homem branco, uma mulher branca, um homem negro ou uma mulher negra. Há vários reflexos socioeconômicos na questão da mortalidade relacionados a essa questão das relações étnico-raciais. Tá? Relações de trabalho também tem uma relação bastante estreita com essa questão de raça-cor. Ciência, tecnologia e sociedade, inovação tecnológica, tecnologias de informação e comunicação. Várias delas nós já abordamos, mas o tema raça-cor é um tema, como a gente fala, um tema perpendicular, um tema horizontal, que dialoga com todos os demais. Bom, vamos lá. A legislação fala relações étnico-raciais.
mas eu coloquei o nome de palestra como raça-cor. Preste atenção, essa diferença não é algo trivial. Próximo slide, por favor. Quem usa essa nomenclatura, cor ou raça, é o IBGE. É muito parecido com o que a gente viu antes, mas por que eu escolhi esse nome? Primeiro, que é uma questão muito sensível. Para qualquer um atribuir a si próprio ou atribuir para outros a sua raça ou a sua cor. Então o IBGE ele trabalha com 5 categorias de cor ou raça. A branca, preta, amarela, compreendendo-se nessa categoria a pessoa que se declarou de origem japonesa, chinesa, coreana, parda, mulata, cabocla, cafusa, mameluca ou mestiça de preto, com pessoa de outra cor ou raça, ou indígena. E a grande questão do IBGE, meus caros, que é o mote de todas as políticas públicas, a variável cor ou raça ela é uma variável de auto-atribuição, é uma variável de auto-referência. Então, quando o pesquisador do IBGE vai na casa de um de vocês, para o censo ou para a PNAD, pesquisa sobre o mercado de trabalho, o pesquisador pergunta, o professor Divo, para mim, para qualquer um de vocês, qual é a sua cor ou raça? Eu digo branco, eu digo preto, eu digo amarelo, eu digo parda, mas como o Brasil ele é bastante heterogêneo, o pardo é a composição de várias nomenclaturas, como por exemplo mulata, cabocla, cafusa, etc., ou indígena. Mulata, isso é uma questão bastante interessante, uma parte do movimento negro não gosta dessa denominação, por causa da sua origem, dessa denominação, mas o Caetano Veloso deu uma entrevista maravilhosa na Folha, sábado, que ele fala que eles consideram mulato, por conta da sua tradição, das suas origens, como na Bahia é utilizado o termo mulato onde ele mora. Então a primeira questão é essa, meus caros. São 5 categorias de cor ou raça, como eu já havia mencionado. A preta e a parda são aquelas que têm os reflexos nas políticas públicas que a gente vai ver hoje. Só um parênteses. Mesmo a questão de raça, ela é bastante controversa. A antropologia discute que não existe esse conceito de raça. Que nós somos, na verdade, uma única raça, a raça humana. Na verdade, esse conceito ele tem um fundamento, ele tem uma razão. Só que para as políticas públicas, para a vida em sociedade, essa atribuição de cor ou raça é extremamente importante. Porque, como a gente viu, vai ter reflexo em várias políticas públicas. Tá? Políticas públicas, por que elas elegeram, de alguns anos para cá, os critérios de cor ou raça e por que esse corte é um corte importante? Porque a desigualdade existe no Brasil, entre brancos e não brancos, principalmente se a gente for dizer, e as estatísticas refletem essa desigualdade. Então vou passar aqui agora uns 5 ou 6 gráficos com estatísticas que revelam essa desigualdade e depois a gente discute as políticas afirmativas dos critérios raciais e os principais argumentos daqueles que são contra e daqueles que são a favor. Porque o tema é um tema ideologizado, é um tema que tem controvérsia, eu não sou o dono da verdade, eu tenho lado nesse debate, eu tenho posição, no final não me importa mostrar para vocês se eu sou contra ou a favor as políticas afirmativas que elegem critérios raciais, políticas que elegem cotas como um critério de ingresso. Eu já tenho falado sobre isso há mais de 10 anos, quem é meu aluno sabe, já dei várias palestras, então no final não vou ficar em cima do muro. Mas aqui não é um debate, aqui é um debate, não é uma doutrinação. Então também vou mostrar os argumentos das pessoas que não concordam com a minha posição. Pode deixar um pouquinho mais perto. Esse aqui é a distribuição da população do Brasil para o IBGE a partir desse critério de cor ou raça. A maior parte das pessoas é da cor branca e nós temos um contingente bastante expressivo de pretos ou pardos. Tá? Pretos 6,9% e pardo 44%. Se somadas, sobrepõe até a população branca, como é possível verificarmos aqui no gráfico. A gente tem uma evolução histórica, né? Aqui dos dados, e tem 2 colunas, porque, veja que acaba em 2009 e aqui em 2015. Então, na verdade, vai avançando com o tempo. Tem um hiato temporal aqui, alguns períodos que a pesquisa não captou essa variável raça-cor. Mas dá para a gente ver, basicamente, a evolução no Brasil. A questão da população parda e da população negra, ela teve um crescimento. Não é uma questão exclusivamente que aumentou o número de pessoas negras e
e o número de pessoas pardas. A partir do começo dos anos 2000, há uma forte movimentação do movimento negro, pedindo que as pessoas se declarem como pretas, se declarem como pardas, porque é uma questão extremamente importante de identidade para o movimento negro e para as políticas públicas. Antes disso, as proporções eram ainda menores. Tá? É uma questão política também, se declarar negro ou se declarar pardo. Eu não vou ficar voltando, pardo engloba algumas categorias como a gente viu anteriormente. Tá? Próximo slide. A mesma questão, só que por grandes regiões do Brasil. A gente pode observar na região norte, na região nordeste, é maior a proporção de pretos e pardos, é menor na região sudeste e bem menor na região sul, onde prepondera a maioria de pessoas brancas. O centro-oeste tem uma região de densidade populacional menor, de um fluxo migratório bastante grande, mas dá para a gente pegar aqui uma polarização. Então, norte e nordeste, predominantemente pessoas pretas, pardas e pretas, e região sul, preponderantemente pessoas brancas. Políticas afirmativas ou que elegem critérios raciais, elas são mesmo necessárias. Essa é uma imagem bastante eloquente, né? Até os anos 60, nos Estados Unidos, os bebedouros eram separados, a segregação racial era uma política de Estado nos Estados Unidos, como era na África do Sul. O Brasil nunca teve uma política pública segregacionista. O Sérgio Buarque de Holanda fala que aqui nós temos um racismo cordial. Ele tem toda a razão. Eu tenho 49 anos, eu já vi o racismo mudar nesses últimos 49 anos. Agora, os racistas nunca precisaram de uma política pública para saber quem era negro. Eles sempre tiveram essa clareza, sem uma política de segregação como houve nos Estados Unidos. Tá? Essa política ela se transformou a partir dos movimentos sociais, dos ativistas negros dos anos 60, Martin Luther King, Malcolm X, Jesse Jackson, Harry Belafonte, Nina Simone, todos os grandes ativistas negros e os brancos moderados também, né? Eu sou branco, eu me considero um branco moderado, tenho minhas posições políticas. Se eu vivesse nos Estados Unidos nos anos 60, eu teria ido na passeata para a Selma também, já deixando vocês mais ou menos cientes da minha posição aqui, sem vender gato por lebre. Essa política segregacionista mudou nos anos 60, e teve reflexos extremamente importantes nos Estados Unidos, né? Mas o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos. Por favor, os próximos slides. A Fundação SEAD, onde eu trabalho, todos os anos faz um boletim que mostra as diferenças entre brancos e não brancos no mercado de trabalho. Tá? Esse é um argumento importante para aqueles que defendem as políticas que elegem critérios raça-cor para a inclusão das pessoas. Essa é uma outra imagem, né? Saiu recentemente um filme aqui no Brasil, acho que Mentes que Brilham, uma coisa assim, daquelas cientistas negras que trabalharam na NASA e foram engenheiras de computação, matemáticas, engenheiras de tecnologia, que ajudaram a promover a política aeroespacial americana. Só que o filme mostra que os banheiros eram segregados, né? Então, os banheiros para brancos, os banheiros para negros exclusivamente, e o filme mostra isso uma questão bastante bacana. Mas o que eu vou falar são alguns dados aqui da pesquisa de emprego e desemprego, que foi divulgada agora em 2016 com dados de 2015. Tá? Com relação, próximo slide, por favor, às taxas de desemprego, as pesquisas costumam agregar pretos e pardos, que criam uma categoria, né, dos negros ou dos não negros, aqui no caso pretos e pardos, e do outro lado 85% de brancos. Soma amarelo, indígena, mas estamos falando em região metropolitana de São Paulo, aqui desse lado, então, são preponderantemente brancos. Tá? A gente pode olhar que o desemprego ele era maior tanto em 2014 como em 2015 para os negros do que em relação aos não negros. O desemprego aberto é aquele que se refere à pessoa que procura um emprego até os 30 dias antes da pesquisa. Isso é uma pesquisa domiciliar, que vai na casa das pessoas e investiga, a partir de um longo questionário, se as pessoas estão empregadas ou não. Pode ser bico, pode ser subocupação, camelô, enfim, há vários critérios para caracterizar a situação de emprego e a situação de desemprego. E o desemprego oculto é das pessoas que acham que trabalham, mas não trabalham, que realizam bicos, trabalhos sem perspectiva de continuidade. Praticamente o que a reforma trabalhista do Temer vai fazer com que fique oficial, essa questão
do vínculo precário, do vínculo de subemprego. Portanto, é mais dramático em todos os polos para a população negra do que para não negros. E esse dado, gente, ainda é de 2014, 2015, antes dessa onda de desemprego que assolou o Brasil de 2 ou 3 anos para cá. Então esses dados hoje ainda devem ser mais duros, mais eloquentes ainda, com relação ao aumento da taxa de desemprego. Pode passar, por favor. Essa é a questão do rendimento médio real por hora, comparado negros e não negros. Esse dado é terrível, gente. Por hora de trabalho, nos mesmos setores de atividade, a remuneração dos negros é menor do que a remuneração dos não negros em todos os segmentos pesquisados. Seja o segmento que engloba a tecnologia, quem trabalha na indústria, quem trabalha no setor de serviços, aqui tem de tudo, né? Desde o cara que trabalha em telemarketing, que trabalha em comércio, mas em todos os segmentos, os não negros recebem mais por hora do que os negros. São 2014, 2015, para a gente perceber que a situação não mudou muito de um ano para outro. Tá? Então, a desigualdade ela é verdadeira, ela se revela tanto no desemprego como aqui na questão do rendimento para aqueles que trabalham, que são só os ocupados. Né? Próximo, por favor. Uma outra questão que é extremamente importante, eu havia falado no começo, a questão de raça-cor, ela perpassa também a questão de gênero, as diferenças entre homens e mulheres. Se nós tomarmos o rendimento de homens brancos como 100%, como uma medida estatística, se fosse como um parâmetro de comparação, quem ganha menos, mas ganha mais próximo do homem não negro, é a mulher não negra. Basicamente brancos aqui, como eu falei para vocês, um pouquinho de indígena, um pouquinho de amarelo, mas basicamente são homens e mulheres brancas. No segmento de remuneração ainda inferior, em seguida vem os homens negros e depois as mulheres negras. Uma realidade com o mercado de trabalho aqui da região metropolitana de São Paulo, em 2014 e 2015. Esse é um dado difícil de transformar. O desemprego nos últimos anos pode ser que essa proporção tenha ainda se tornado mais aguda. Depende muito também de relação de escolaridade, relação do setor de ocupação. Quando a gente pega setor de trabalho doméstico, que é o que tem menor remuneração, e só de alguns anos para cá é um trabalho regulamentado, a gente percebe que há uma concentração de mulheres negras nesse segmento, trabalho doméstico, que repito, um trabalho de baixa remuneração. São vários fatores que levam a essa questão e as políticas públicas procuram enfrentar. Mais um, por favor. As taxas de desemprego por raça-cor, já havia dito, mas agora por faixa etária. A gente sabe que o desemprego entre os jovens é o mais grave. Muitos de vocês são jovens, colegas de faculdade devem estar desempregados. Os jovens negros também têm uma taxa de desemprego maior do que a dos jovens não negros, tanto em 2015 quanto em 2016. Tá? A desigualdade existe. Vai passar, por favor. A Fundação SEDES também faz um boletim chamado Mulher e Trabalho, que todos os anos, no mês de março, olha para a questão da ocupação das mulheres, rendimento, desemprego. E tudo isso está no nosso site, pois é, sead.gov.br, está aqui, SEADE, sead.gov.br, quem quiser os boletins na íntegra. Essa é uma pesquisa que a gente fazia junto com o Conselho Estadual da Condição Feminina, o DIESE e com a Secretaria de Trabalho. Não vou sair do quadro muito tempo. SEAD. Todas as estatísticas estão lá colocadas. Próximo slide, por favor. Bom, esse aqui é uma distribuição entre homens e mulheres ocupados, aqueles que trabalham, por posição na ocupação segundo cor. Então, assalariado com carteira, assalariado sem carteira, setor público, autônomo para empresa, empregador e empregados domésticos. São muitas informações, eu só quero destacar que conforme os vínculos são mais perenes, vínculos mais duradouros, que significa uma remuneração melhor, a taxa de ocupação entre homens é sempre maior entre homens, e quando a gente compara negros e não negros, os não negros sempre têm taxa de ocupação nos vínculos melhores.
melhores, exceto, claro, como eu havia dito, o emprego doméstico. Aliás, está aqui, ó. As mulheres negras, 30% dos vínculos em emprego doméstico. Homens negros é residual, homens não negros é residual, mulheres brancas 14%. Então, além de tudo, a gente percebe que as mulheres negras, principalmente, são mais ocupadas naquela atividade econômica que tem remuneração menor, vínculo empregatício mais precário e tudo mais. Cargos de direção, gerência e planejamento, cargos de execução, cargos de apoio ou cargos mais mal definidos também. Quando a gente pega os cargos de execução, as proporções são levadas para todas, mas mais para homens negros e para as mulheres negras. Quando a gente pega cargos de direção, que é aqui a primeira bolinha branca, mulheres negras apenas 4,3%, homens negros apenas 4,9% em cargos de direção, gerência e planejamento. Esse dado é de 2000, que eu não tenho um dado mais recente, mas as transformações nesse ponto são pequenas, demora muito para acontecer. Então também a gente percebe essa discrepância histórica da ocupação de cargos de direção por homens e mulheres negras. Tá? Próximo slide. E se não bastasse, né, quando a gente pega os dados do Atlas da Violência, que foram divulgados esse ano pela IPEA, as taxas de homicídio para homens negros são muito mais elevadas do que as taxas de homicídios para homens não negros. Então, os homens negros morrem por homicídio muito mais do que os homens brancos. Também em relação a vínculo empregatício, a questão da escolaridade, a questão da concentração maior de negros nas periferias onde as pessoas são mortas. Eu morei uma parte da minha vida na periferia, eu sei como é que isso funciona. Mesmo entre as mulheres negras, a taxa de mortalidade aliás, entre as mulheres morrem muito menos por homicídio. As taxas entre homens são de 38,5 por 100 mil habitantes, 14,8 por 100 mil habitantes. As mulheres morrem menos, mas mesmo assim as mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas. Basicamente violência doméstica, né? A gente sabe que é a que pega para as mulheres de uma maneira geral. Tanto ricas como pobres, só que como tem muito mais mulher pobre do que rica, a estatística parece que morre mais mulher pobre, mas não. Também morre mulher rica por violência doméstica. Falando aqui a grosso modo, né, gente? Uma palestra sobre mortalidade. Mas como a maior parte da população alimenta as estatísticas é de pessoas pobres, isso acaba refletindo também nas mulheres negras. Próximo slide. Pois bem, todos esses slides anteriores foram apenas para justificar que a desigualdade ela existe. Ela é verdadeira, ela está colocada. Quando a gente vai falar de preparar pessoas para o ENAD, como vocês viram, o ENAD ele vai verificar se vocês não vão contrariar os direitos humanos. Está naquele slide número 2 e número 3 que eu coloquei lá no princípio. Ninguém é obrigado a ser favorável às políticas que elegem critérios raciais. Ninguém é obrigado. Agora, dizer que não existe desigualdade no Brasil é um impropério, que vai diminuir a nota de vocês nas questões dissertativas e nas questões da formação geral. As desigualdades provocadas por raça-cor. Tá? Elas existem, atrocidades de mercado de trabalho, rendimento, mortalidade, poderia pegar vários outros aí, portanto eles são bastante eloquentes. Tá? De uma década, mais ou menos, uma década e meia para cá, os governos, tanto o governo federal, governos estaduais, governos municipais, têm implementado algumas políticas que elegem o critério de raça-cor. Ou seja, pessoas negras, pessoas pardas terão uma aceleração de cota, aceleração de nota para entrar na FUVEST, vagas no sistema de seleção das universidades federais, que é o SISU, há vagas reservadas para pessoas negras e para as pessoas pardas. Já há uma tendência para concursos públicos também que colocam reservas de vagas preferenciais para as pessoas negras, para as pessoas pardas. E essas são políticas públicas, elas estão aí. O objetivo dessas políticas públicas é tentar acelerar a redução da desigualdade. Mas há pessoas que são favoráveis e há pessoas que são contrárias, como a gente vai ver no próximo slide. Basicamente, há argumentos bastante razoáveis, bastante eloquentes e bastante convincentes, tanto para as pessoas que são contrárias às políticas que elegem cotas, como das pessoas que são favoráveis. Os argumentos são respeitáveis de ambos os lados.
nós na vida nos posicionamos por vários critérios. Ideologia, religião, visão política, preferência partidária, time de futebol que nós torcemos, esse nem tanto serve para outras posições, todos nós temos direito a expressar a nossa posição. A gente não pode desrespeitar a questão dos direitos humanos ou falar besteira como que não existe desigualdade no Brasil. Com relação às pessoas que são contrárias, né? Falam que as políticas de cotas elas atacam a meritocracia, que prejudicam as pessoas que tiram uma nota melhor no vestibular ou fazem um Enem melhor. Essas pessoas são discriminadas de alguma forma no vestibular porque elas vão dar a vez nas vagas para as pessoas que tiveram desempenho menor, não tanto menor, as estatísticas mostram, mas que de fato, se a gente for acreditar nessa ideia de meritocracia, essas pessoas têm razão. O próprio conceito de meritocracia é bastante controverso, tá, gente? É bastante polêmico, não vou entrar aqui nele, mas é um argumento das pessoas que falam, não, todos devem chegar lá, pelos seus méritos, pelos seus valores, pelo seu esforço pessoal. Há milhares e milhares de negros que obtiveram vagas em universidades sem necessidade de cotas. Então as pessoas alegam que é muito mais uma questão de mérito. Irão afetar a qualidade das universidades públicas. As pessoas que são contra dizem que isso vai fazer com que as universidades públicas recebam alunos mais fracos. Isso pode comprometer a qualidade das aulas, a qualidade da produção científica dessas universidades. Seria algo como nivelar um pouco para baixo. Atacam o princípio da igualdade jurídica. Pessoas alegam, e a Constituição de fato diz, que todos somos iguais perante a lei. Como é que então existem políticas públicas que seguem a lei e que privilegiam um segmento social? Como é que isso pode acontecer? As pessoas que são contra, elas então dizem que não, isso ataca o princípio da igualdade jurídica. Prejudicam os brancos pobres, que brancos também são vítimas de desigualdade social, econômica, cultural, de escolaridade, e que esses brancos pobres acabam sendo preteridos pelas políticas afirmativas que elegem critérios raciais, políticas de cotas, por exemplo. Deveriam ser priorizadas políticas que melhorassem a qualidade do ensino público. As pessoas que são contra as cotas falam, mas seria muito melhor pegar esse dinheiro e investir em políticas que melhorassem a escola pública para que todos, brancos e negros, chegassem no vestibular, no concurso público com a mesma igualdade de condições. Seriam mais adequadas cotas socioeconômicas, não massa cor. Vamos então, já que é para combater a desigualdade, vamos ajudar todo mundo que é mais pobre, que é de renda, os patamares inferiores de renda, vamos ajudar todo mundo, que os negros acabariam sendo ajudados como todos os demais. E a dificuldade de estabelecer a seleção entre negros e não negros. Nesses 10, 15 anos de políticas afirmativas já há casos de fraudes, pessoas que não são negras, que se enquadram, que se afirmam como tal, para serem beneficiadas em vestibulares, por isso vestibular, Enem, SISU, coisas do gênero. Por isso que as pessoas, quando vão se alegar como negros ou pardos, num vestibular, num SISU, também é a própria pessoa que afirma. Eu me afirmo branco, me afirmo negro, como na ocasião que o IBGE vai bater na porta, que eu falei para vocês lá no começo. As pessoas que são favoráveis, né? As cotas são necessárias para assegurar a redução das desigualdades. A gente viu que a desigualdade existe. As políticas públicas que elegem cotas, elas têm esse intuito, durar 10, 15, 20 anos para tentar diminuir as desigualdades entre brancos e não brancos, como a gente viu naqueles gráficos. Renda, emprego, desemprego, ocupação por setor da economia, setor de atividade econômica, mortalidade. Reparem um débito histórico. Nós temos aí, digamos, 300 anos da história do Brasil de escravidão, ou até um pouco mais. Esses reflexos da escravidão, eles perduram até os dias de hoje. Então, aqueles que defendem as cotas também afirmam que é uma possibilidade de reparar essa injustiça histórica, esse crime, né, esse holocausto, como alguns dizem, que foi a escravidão africana no Brasil. Promovem a equidade. Se é verdade que a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, a Constituição também diz que deverá ser dado um tratamento desigual para os que são desiguais. A Constituição preconiza essa ideia de que o Brasil, as políticas públicas, devem priorizar aqueles que de fato mais precisam. É assim no SUS, é assim na educação, e os defensores das cotas também se equilibram nesse argumento.
se mostraram eficazes em outros países, principalmente os Estados Unidos. Michelle Obama foi beneficiária de uma política de cota nos Estados Unidos. Os negros americanos tiveram uma ascensão econômica, cultural, política extremamente importante nos últimos 40, 50 anos, dadas as políticas de cunho étnico-racial. Não há evidência empírica de que as universidades públicas apresentam queda de rendimento. Lembra que o pessoal falou que ia afetar a qualidade das universidades públicas? Depois eu vou mostrar alguns dados rapidamente para vocês. Já há evidências de que os alunos cotistas têm desempenho tão bom quanto ou até melhor do que os que não são cotistas. E elas foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo arguiu essa constitucionalidade e delegou a elas como legítimas, como legais, como constitucionais. Bom, gente, se vocês ainda não perceberam a minha posição até agora, eu sou favorável, absolutamente favorável às políticas afirmativas, mesmo considerando que as pessoas que são contra não são bandidos, são canalhas, são gaza-pátrias, coisas do gênero. É um debate político, como acontece em números na sociedade. Os dois lados têm argumentos, mas eu trabalho com estatísticas há muitos anos. A desigualdade ela é perene, ela é duradoura. Vamos melhorar a qualidade do ensino público e até lá o que acontece, né? Continua postergando a questão da desigualdade por raça, cor, a gente já percebe. E eu tenho 49 anos, né? Já vi muita coisa na vida e eu sei que o racismo é verdadeiro. Os racistas sempre tiveram muita facilidade em saber quem não era branco. Então também agora é muito cômodo alegar que não é bem assim, Só mais 3 slides rapidinho. Em 2012, o Supremo ele julgou que as cotas eram constitucionais. Foi um dos momentos maiores do Supremo Tribunal Federal. Os juízes não apenas ficavam em questões de corrupção, questões do Congresso. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi um partido que levou, o chamado DEM, Partido Democrata, o senador Demóstenes Torres propôs a ação, e o Supremo ouviu especialistas, historiadores, geneticistas, juristas, pessoas que eram contrárias e favoráveis às políticas de cotas. Então o Supremo ouviu diferentes especialistas e se posicionou como favorável. Pode passar. De fato, há um grave problema com relação à adesão ou não às políticas de cotas. Logo em 2007 saiu o caso de 2 gêmeos que foram considerados, um entrou e o outro não, em políticas de cotas da UNB. Isso porque elas eram autodeclaratórias, mas a UNB tinha uma comissão que avaliava se as pessoas de fato eram negras ou pardas ou não, né, se havia algum tipo de fraude. Isso tudo foi se aprimorando com o passar do tempo, ainda tem problemas, mas já está muito melhor. Agora, esse ano, a Universidade Federal de Minas Gerais, o movimento negro da universidade, o Diretório Central dos Estudantes, as pessoas que são favoráveis às cotas denunciaram que haviam pessoas que estavam usufruindo das políticas sem que de fato fossem negras ou pardas, como esses 3 jovens. Esse menino aqui é bastante claro, os demais também se questionou se eles eram ou não negros ou pardos que pudessem ser beneficiados dessas políticas. É um problema que precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado. Eles próprios já resolveram sair do curso, já acharam melhor fazer o vestibular. Eles próprios se alegaram negros ou pardos. Eles próprios se alegaram como potenciais beneficiários das cotas, né? E isso depois acabou virando uma grande controvérsia. E por fim, o próximo slide. Já se sabe, o próprio Estadão, aqui é uma ONG que trata de educação. A internet está cheia de notícias de que os cotistas eles vão ter um desempenho tão bom ou melhor do que os alunos regulares. E o próximo slide, até a revista Veja, que foi uma profunda opositora das políticas de cotas, política opositora até a última gota de sangue, como é o nome de um livro. Esse ano ela publicou essa edição, O Avanço das Cotas, chamando-as de humanas, exatas e justas. A própria revista Veja, que foi contrária por quase 20 anos, agora deu o braço a torcer, e a própria Escoé também, que não era muito favorável, elas se colocaram como posicionadas a favor. Meus caros, eu acabei falando um pouco mais do que eu gostaria.
Eu repito, há argumentos bons, tanto de um lado como do outro, devem ser respeitados. O que a gente não pode é falar que não existe desigualdade no Brasil, e que não existe desigualdade por questão de raça-cor, e tomar cuidado numa redação, numa prova dissertativa, para não falar besteira, para acabar tendo uma questão zerada, né? Principalmente acabar escorregando em algum preconceito, escorregar em alguma assertiva que não corresponde à realidade. Professor Dio, mais uma vez, obrigado pelo convite. E gostaria, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou se posicionar, eu gostaria bastante, acho que dá tempo, né, Dio? 5 minutos dá ainda. Então vamos lá. É porque o professor Irineu, ele dá aula em outro campus. Professor, Pois não. eu gostaria de saber, diante disso que o senhor colocou, quando fala da escravidão no Brasil, eu acho que até a libertação dos escravos, como foi feita no Brasil, a forma como foi feita a libertação dos escravos, também influenciou bastante, né, professor? Porque nós libertamos os escravos que estavam acostumados naquela situação, os negros, naquela situação. Aí trouxemos gente de fora para botar eles ganhando salário. Nós trouxemos italianos, trouxemos japoneses, e os coitados não tinham para onde ir. Uma situação complicada. Isso aconteceu em todos os lugares onde houve escravidão. Não, eu sou uma das maiores violências. isso. Eu estou entrando Bom, a primeira questão é se referir aos escravos como coitados, e a segunda, já que eles estavam acostumados. Foram quase 200 anos de luta dos negros contra a escravidão. Basta ver o quilombo dos Palmares, Zumbi e tudo mais. Sim. Os Estados Unidos sofreram um problema muito parecido. Na verdade, o que aconteceu é que a população negra que trabalhava no campo, trabalhava muito, acabou sendo substituída por população que veio da Europa, no começo do século XX, por várias questões aí colocadas. Então ela foi vitimada, digamos, no mínimo 3 vezes. Quando foi sequestrada da África, quando passou 300 anos de escravidão, e quando foi jogada para um momento posterior, sem que a nossa elite brasileira, no lugar de promover uma política mínima, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Na verdade, as elites econômicas não gostavam que a escravidão se encerrasse. Nunca gostavam. Isso é algo histórico também. Então jogaram a população negra num terceiro momento de sofrimento, que foi esse posterior à escravidão, quando ela terminou. Fala, professor. E tem uma coisa que para mim chama muita atenção, é que o sobrenome dos negros, qual é? Não tem sobrenome. Foi o sobrenome que foi dos senhores, né? Então, uma das coisas que a cultura foi arrancada deles. Tá? Tudo foi arrancado. Assim, a escravidão se assemelha ao holocausto, né? Porque ela desumaniza. O escravo ele é um não humano, ele é uma mercadoria. A lei brasileira, a lei americana, colocava o negro escravo como propriedade do senhor. Propriedade não é pessoa, propriedade é propriedade. É igual gado. Então não tinha mesmo, é desprovido de toda a humanidade. Fala, cara. Focando rapidamente nos slides, quando diz que tem diferenças salariais, eu queria entender. Por exemplo, eu não vou entrar numa empresa, suponho, e falar aquele operador de máquina ganha quanto? 10 por hora. E aquele outro, ele ganha 7. Por quê? Porque aquele é branco, aquele é negro. Não pode, até onde eu sei. Em lugar nenhum. Eu queria entender onde aparecem essas diferenças salariais para a mesma função. Os dois operam máquinas, os dois ganham 10 reais por hora. É branco, é negro, é pardo, é amarelo. A lei nem me permite, acho que o patrão diria, a lei nem me permite eu desigualar por qualquer critério. Eu queria entender onde surge. É a população como um todo. Então uma fábrica que paga R$50 a hora numa ocupação, 80% dos postos, 90% dos postos serão de brancos. R$50 a hora. Aí você vai numa outra que paga R$10 a hora, não tem vale alimentação, né? 80% de negros. Na mesma ocupação, no mesmo segmento econômico, essas estatísticas são Tá, mas na fábrica não B, pode. O branco e o negro estão ganhando 10 reais a hora. Não pode. Ou por qualquer razão. Evidente que na faxina vai ter mais negro e na gerência vai ter tudo mais bem. negro. Na fábrica A, onde, tudo bem, se tiver negros ali num percentual menor, estarão a R$50 a hora. Sim, até legal, mas outra coisa também, como eu tinha falado no começo, né, essas desigualdades são casadas. A desigualdade de raça-cor tem relação com a desigualdade de gênero entre homens e mulheres e desigualdade de escolaridade. Então, a população negra tem a população negra parda tem menos anos de estudo, porque
por toda essa história de herança escravocrata, o racismo cordial que fala o Sérgio Buarque de Holanda, as políticas afirmativas que elegem critérios raciais, as cotas são para acelerar a redução da desigualdade. Mas eu queria ouvir mais pessoas, Diego. Dá tempo? Tá. O problema é que você depois chega lá. Não, vai Não é verdade? esse assunto é bem interessante. Eu quero Uma contar. pernadinha. Eu para complementação que ele levantou, né, realmente, você, uma fábrica, também você vai vê-la. Às vezes, mesmo homem, mulher, negro, branco, doente, você olha na B pela diferença. Eu, por ser mulher e por ser negra, eu já morei um tempo no Rio Grande do Sul e hoje eu moro aqui em São Paulo. Então, hoje eu, como já estudando, graduando, se eu for, por exemplo, se me candidatar a algum cargo, vamos supor, o que eu vou estar me formando daqui para frente do que eu já tenho como formação anterior. E se eu for fazer uma comparação, eu estando hoje, eu como mulher e negra aqui em São Paulo, e se eu voltar para o Rio Grande do Sul, tem uma diferença que eu percebo muito grande. Tanto por eu ser mulher, tanto por eu ser negra. Num cargo de chefia que entra naquela questão que ele falou, né? De quando você sai da área de onde você vê a maioria dos negros, mulheres, e para um cargo já mais de chefia. Então, nesse momento, eu reparo muito essa diferença do A para o B. Seja o A ou B, uma empresa lá na Zona Sul, uma empresa aqui, ou uma empresa aqui ou lá no Rio Grande do Sul. Então, nesse contexto de distância, eu consigo reparar bastante essa diferença. Muito grandemente. Eu confesso que ainda, em cima da tua fala, eu ainda tenho um incômodo. Porque não me convenceu ainda. Olha, eu pago R$10 a hora para todos aqui, porque é minha capacidade financeira. A empresa é pequena. Meu concorrente paga 50. Se você conseguir emprego lá, parabéns. Ele é grande. Eu tenho 10% do mercado e ele tem 90%. Ele é forte, eu como só uma beirada da pizza e ele come a pizza. Lá você ganha 50, preto, branco, homem, mulher, você vai ganhar 50. Se você conseguir, vai lá. Agora eu aqui, você quer trabalhar na minha fábrica, eu pago 10 para todo mundo. A lei nem me permite diferenciar. O sindicato vem aqui e corta a cabeça, que é minha capacidade de pagamento. Eu sou pequeno, tenho poucos funcionários, eu estou brigando pelo mercado contra um leão. Se você arrumar um emprego lá, eu te recomendo, vai lá, seja seu, que for, qualquer coisa, porque lá você vai ter um belíssimo emprego. Eu sou pequeno, tenho essa capacidade de pagar. Essa alegoria vai para várias categorias. Uma pequena pode pagar mais, por exemplo. A de R$50 você vai ver, os postos são ocupados majoritariamente por brancos. Porque eles têm mais escolaridade, no ensino médio e 500 e tantos anos de racismo, que até muito tempo, ou não sei até hoje, o recrutador olha negro e já descarta. A questão da boa aparência que preponderou por tantos anos. Então o que vai acontecer? Na fábrica de R$50, a maior parte dos postos serão ocupados por brancos. Não é que os negros não gostariam de trabalhar, eles não conseguiram. Aí eles se satisfazem, é o que tem, né? É o que temos para hoje. Fala, meu caro, você rapidinho, fala os dois aí, eu tenho que responder. Uma outra questão também pode ser levantada, pode ser o aumento que a pessoa vai ganhando. Oi? O aumento que a pessoa vai ganhando. Se ela, por exemplo, tiver um chefe que é racista. Mas aí também muda de cargo, tá? É que as estatísticas também acabam, a estatística acaba diluindo esse dado. Porque a estatística é um retrato naquele momento. Então o cara que ele ganhava 50, passou para 100, a estatística só vai olhar quando ele ganha 100. Não pega essa história. Fala, cara. Uma questão que eu fui em uma outra palestra que abordou um tema, enfim, racismo em geral, né? De gênero, de raça. E foi levantado lá, como é o curso de jogos, no curso de jogos, o número de negros dentro do mercado é muito baixo. Suponhamos que é 10% de 100. Mas essa questão do mercado ser igualado, vai também pela questão da procura ou não? Na verdade, vai mais nos requisitos de quem quer trabalhar nesse segmento. Jogos, raciocínio lógico, matemática e inglês. Olha os dados. O negro, por essa opressão de 500 anos, não vai. A escolaridade ela é mais escassa. E essas habilidades cognitivas, língua estrangeira e tudo mais, ele foi cerceado. Eu não sei como você se colocaria naqueles 5 critérios, isso é autorreferido. Você é um menino que provavelmente está escapando da estatística, das estatísticas do teu segmento racial. Você está escapando da estatística. Será que vai levar 300 anos para conseguir Depende. dar uma equilibrada nisso? Não, mas os últimos 10, 12 anos aí, quer dizer, tirando os 2 do Temer, os 2 da Dilma, que mudou tudo uma vez, os 12 anos anteriores deu uma boa melhorada. Desde o Plano Real,
8 Fernando Henrique, 8 Lula, deu uma bela melhorada. Tem até um filme muito bacana que eu gosto muito da área de artes, animação, que é, eu não vou lembrar agora, mas se procurar no Google você vai achar como que foi a entrada do negro na Disney, que demorou anos para decidir, não tinha nenhum. É muito bacana esse filme. Meus amigos, espero que todos tenham gostado, espero não ter contrariado nenhuma suscetibilidade. Gostaram da palestra? Sim. Dentro dessa. Espero que sim. Ele fez graduação, mestrado, doutorado, agora está fazendo pós-doutorado, mas aqui também ele recebe um diploma e de agradecimento da instituição ao professor Irineu. Muito obrigado em nome da instituição.